Sabemos que a gente vai entrar numa data FIFA, nada mais justo do que a gente fazer a simulação da tabela. Lembrando, na nossa regra da tabela, Renato, mas não faz sentido, o Cuiabá tá tirando ponto de todo mundo, Atlético Goianiense, beleza. Eu não vou ficar escolhendo o time pra botar dois times rebaixados tirando ponto. Eu vou botar o Cuiabá e o Atlético Goianiense perdendo os jogos, tá? Atlético Paranaense e Galo. Tem data esse jogo aqui? Acho que dia 18. E isso aí bate com o quê? Dia 18. É próximo de Libertadores? É longe? Como é que é? Preciso saber isso, pô. Se o Galo for reserva, eu boto vitória do CAP. Em casa. Se o Galo for titular, eu vou botar empate. 16/11 esse jogo. Liberta dia 30. Não, 16. Uma semana depois da Copa do Brasil. Eu vou botar empate aqui, velho. Vou botar empate. Empate, tá, beleza. Aí todo mundo com a mesma quantidade de jogos, menos Flamengo e Atlético Mineiro que jogam aqui. Vitória do Flamengo. E aí chegamos, né? Nesse momento, todos os times com 33 jogos. Ô, glória, mano. A reta final de campeonato a gente vai voltar com todos os times com a mesma quantidade de jogos. A gente vai poder olhar pra tabela e não ter que falar, mas esse time aqui tem 5 jogos a menos. Esse aqui tem 3. Não. Todo mundo com a mesma quantidade de jogos. Então vamos lá. Grêmio e Juventude, 1-0 para o Grêmio. Cuiabá e Flamengo, 1-0 para o Flamengo. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, 1-0 para o CAP. Vitória do Criciúma sobre o Vitória. Fluminense empata com o Fortal. Botafogo empata com o Galo. Vou botar o Corinthians vencendo 6 seguidas, já. 6 seguidas é foda, viado. Cruzeiro com sub-10. Não tem pode correr. Vitória do Corinthians. A gente só pode colocar mais 2 empates. Porra, eles mudaram a merda. Eu já falei, mano. Essa mudança de data, o Vasco só entra com o Inter ia jogar sem Borré, sem Valência, sem Rocher, sem todo mundo por causa da data FIFA. Aí adiaram o jogo em mais um dia. Então deve jogar com eles. Agora, o Bernabé não joga, o Bruno Gomes não joga, deve ir com o René na lateral. Pô, mas eu não vou botar o Vasco vencendo, não. Vou botar um empate. Cara, eu vou botar o Palmeiras vencendo e eu vou botar o empate do Bragantino com São Paulo. 4 empates na rodada, chegamos no limite, não pode ter mais que isso. Internacional e Bragantino, 1-0 Inter. Bahia e CAP, Bahia volta a vencer. Botafogo e Vitória, é tempo de Botafogo. São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo. Palmeiras e Atlético Goianiense, Palmeiras. Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro. Fluminense e Criciúma, Fluminense. Pô, mano, a gente vai botar o Corinthians vencendo 30 partidas seguidas, velho. Não pode, né? Fortaleza e Flamengo, empate. E Juventude vence o Cuiabá. Um empatezinho só nessa rodada aqui, mas suave nessa aqui. Acho que tá suave aqui, né? Tá, beleza. Grêmio e São Paulo, 0-0. Vasco e Atlético Goianiense, vitória do Vasco. Vitória do Bahia. Vitória do Galo. Vou botar uma vitória do CAP. Vou botar o Corinthians tropeçando uma. O Corinthians já tá com 6 vitórias seguidas na simulação. Porque já tá com 4, eu ainda botei mais 2. Vencendo o Cruzeiro, vencendo o Vasco. Tropeço. Mano, eu vou te falar. A data desse jogo aqui ainda tá a data que o Botafogo não quer, né? O Botafogo ainda tá tentando mudar essa data, né? Se mudar a data, pra mim é empate. Se não mudar a data, pra mim é vitória do Palmeiras. Botar o Flamengo vencendo o Inter. Vou botar empate, Flamengo e Inter. Empate aqui, vou botar o Bragantino vencendo uma contra o Cabuloso. Cabuloso que perdeu, venceu, perdeu. Deixa eu ver o que tá ainda na tabela. Caralho, a tabela do Cabuloso é chatinha, mano. Se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, o torcedor vai estar pouco seguro pra isso aqui também, né? Fluminense e Cuiabá. Vitória do Fluminense. Vitória do CAP. Vitória do Flamengo. Vitória do São Paulo. Vitória do Vitória. Vitória do Fortaleza. Caralho, vitória do Corinthians. Bom, que loucura, velho. O Corinthians vai ser campeão brasileiro na simulação. Inter e Botafogo. Botar um empate. E aqui botar um tropeço do Palmeiras também. Vasco e Galo, mano. 0-0. 3 empates na rodada. E aí chegamos à última rodada aqui. Lembrando, tá? Pra quem, não sei se tem alguém novo na live. Quando acaba a simulação, a gente olha a tabela e não dá por definido. A gente vê se a gente fez algo absurdo, algo fora da curva com algum dos clubes. Se a gente tiver feito algo fora da curva com algum dos clubes, a gente dá uma nerfada ou a gente dá uma melhorada, entendeu? Porque aí a gente consegue avaliar os cenários. Vitória do Grêmio, vitória do Bahia, é tempo de Botafogo, vitória do Braga Bull, Criciúma só se
empatou uma, ganhou uma, fez 4 pontos. É o Criciúma mamou, né? Criciúma mamou, né? Botar o Vasco vencendo. Botar o Atlético Mineiro vencendo. Flamengo vencendo. Palmeiras vencendo. 1-0-0. O Cruzeiro vai ficar numa posição... Vou botar a vitória do Juju. E aí vamos dar uma olhada como ficou essa brincadeira. Claro, né? Isso aqui é uma simulação, tá? Isso aqui não tem nenhum objetivo de... É o que vai acontecer. Não. Como diz o Dezão, né? É uma futurologia. Uma brincadeira que a gente faz aqui. Então fizemos a simulação. E qual que é a parada, meu mano? Meus manos. E, desculpa, tá? É porque eu vou falar só meus manos, que não tem como eu falar minhas minas também, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem necessidade nenhuma de eu estando bem arrumar um problema com a minha patroa. Vamos avaliar de pouquinho em pouquinho como ficou essa tabela. E vamos ver se tem alguma coisa aqui fora da curva. Essa simulação é fora da realidade. Cada rodada que passa comprova isso. Não dá pra tirar a base. Ô, Kaique, te mandei o link aí do Sussurro aqui pra tu fazer também, viado. Com todo respeito, né? Vasco não ganha nunca do Cuiabá em casa. Tá, tudo bem. Literalmente o último jogo do Vasco contra o Cuiabá, na casa do Cuiabá, o Vasco ganhou. Ah, tudo bem, também. Se pra você não ganhar nunca, aquele negócio. Tem um linkzinho pra... Mano, o linkzinho tem pra todo mundo. Cuiabá, rebaixado em 19º. Vasco em 9º, empatado em pontos com o Corinthians. Moleque, olha essa arrancada do Corinthians, mano. Chegaram a ser 8 pontos de diferença. Bizarro, né? Ai, ai, ai. Criciúma e Vitória. Cruzeiro e Bahia. Pô, o que ficou de diferente da tabela que tá aqui agora? Bragantino e Atlético Paranaense saíram, entraram, Criciúma e Vitória? Não, é impossível. Impossível. Então acho que a gente fez algo muito fora da curva com o Vitória, né? Eu falei, a simulação só acaba depois que a gente olha ali e vê se na correria fez algum bagulho muito fora da curva com alguém. Então provavelmente o Vitória não vai cair. A gente vai dar uma olhada na tabela do Vitória, porque tem coisa errada. Não faz sentido o Vitória jogar essa quantidade toda de jogos que tem e fazer mais 4 pontos, tá ligado? Bragantino, São Paulo, Juventude Inter, Fluminense Fortaleza, Atlético Paranaense Flamengo. Ai, 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 ai. Pela primeira vez eu faço uma simulação e o Botafogo não é campeão, cara. Meu amigo. Não, o Botafogo vai ser campeão. Mas tá, de cara assim, batendo o olho, o que teve de mais absurdo eu acho que foi o Vitória, né? Eu acho que foi o Vitória, né? Por enquanto. De cara, o primeiro que a gente acha mais absurdo, o Vitória. Tô vendo vocês falando do CAP aí, a gente pode ver o CAP. Mas vamos ver o Vitória, o que a gente fez de muito absurdo. Derrota pro Criciúma, lá em Criciúma. Aceitável. Não é um bagulho absurdo. Derrota pro Botafogo no tapetinho. Empate com Fortaleza em casa. Vitória contra o Grêmio. Derrota pro Flamengo. Gente, cara, com todo respeito aqui, tá? Eu tô tentando levar em conta o feedback do chat. Não tem nenhum absurdo na simulação do Vitória. O Vitória precisava, por incrível que pareça, porque por ele ter vencido 3 jogos e ter melhorado muita situação, passou uma falsa sensação de conforto. O Vitória precisava ter pontuado hoje, moleque. Dos próximos 5 jogos do Vitória, ele enfrenta ainda o Fortaleza, que é o 3º colocado, o Botafogo, que é o 1º colocado, o Flamengo, que é o 4º colocado. Ou seja, dos 5 jogos que faltam, 3 são contra times do G4, pô. Acho que não fizemos nada absurdo aqui, não. Posso continuar? Suave, né, a do Vitória. Com todo respeito. Eu curto Vitória, pô, acho que... Sempre falei, nunca subestimo o Vitória no Barradão. Até nas simulações aqui, tanto que botei vencendo o Grêmio. Mas a tabela é muito complicada mesmo. A tabela é muito complicada mesmo. Bragantino, o que a gente pode fazer diferente no Bragantino? Botamos um empate contra o São Paulo. Aceitável. Internacional não perde. Internacional não perde? Mas também não ganha, né? Ganha. Eu vou olhar. Calma. Empate com o São Paulo em casa. Suave. Daria pra colocar uma vitória do São Paulo aqui. Mas também um empatezinho por ser na casa do Red Bull. Nada absurdo. Não quis ser chato, mas eu acho que nenhuma simulação tem credibilidade. Toda rodada acontece uns resultados que ninguém esperava. Mas, Kaique, isso é óbvio, viado. Se a pessoa que tá simulando souber tudo que vai acontecer no campeonato, ela aposta. Eu não faço nem live. Pego todo o dinheiro que eu tiver, KTO, cupom Renatinho, 20% de bônus no primeiro depósito, né? Já fazendo a propaganda aqui. E eu fico rico, bilionário. Agora, dá pra ter parâmetro. Por exemplo, a própria questão do Botafogo. Eu sempre falo aqui porque eu avisei. Quando a gente fez lá no início do campeonato da simulação, o vagabundo só faltou bater na minha casa aqui pra me matar. Botafogo é fogo de palha, cavalo paraguaio. Não vai bem esse ano, foi só um ano só. E o Botafogo tá bem pra caralho de novo.
dá pra ter projeção de algumas coisas. Agora, acertar tudo é óbvio que não vai. E vou além. Eu nem tenho essa intenção. Enfim, Red Bull Bragantino, como a gente estava falando, empate com São Paulo, tá pra colocar a vitória do São Paulo, mas também nada bizarro. Mama pro Inter fora, aí ganha do Cruzeiro em casa, sendo até um otimista. Aí mama pro Atlético Paranaense fora, aí ganha do Criciúma. Pô, o que eu posso fazer aqui é tipo assim, vamos fazer, beleza, perde pro São Paulo, que era o que vocês queriam. Perdeu pro São Paulo, pode ser? Ou prefere empata com o São Paulo e não ganha do Cruzeiro? Empata com o Cruzeiro também. Pá, pode ser? Suave, né? Que aí fica empate com o São Paulo, dando a vida, conseguiu um empate em casa. Aí perde pro Inter, não adianta dar a vida lá no Beira-Rio, tempo ruim o tempo todo. Aí empata com o Cruzeiro, dando a vida. Aí perde pro Atlético Paranaense lá, vence o Criciúma na última rodada, tá ligado? Então, aqui. Aí analisamos aqui, tá, Atlético Paranaense já caiu, Cuiabá já caiu, Bragantino, fica mais fidedigno assim. Criciúma, o que a gente pode fazer diferente com o Criciúma? Criciúma e Vitória. Vitória do Criciúma. Criciúma e Fluminense. Mamou. Pô, o Criciúma podia buscar ali um empateco aqui, né? Mas, enfim, muito difícil. Criciúma e Corinthians. Buscou um empatezinho, foi o tropeço do Corinthians. O Corinthians foi bem pra c... na simulação. Terminou na parte de cima da tabela. Jogo contra o Flamengo. Mamou. E jogo contra o Braga, mamou. É dureza, tá ligado? Porra, real, mano. É que esses times vão ter que... Se o Criciúma não quiser cair, se o Bragantino não quiser cair, eles vão ter que tirar ponto, tá ligado? De onde, meu amigo? Empate com Braga? Tudo bem, pode ser um empate com Braga. Pode ser um empate com Braga. Dito isso, com empate com Braga, mamando do mesmo jeito. E a régua lá embaixo, né? Que cara, hoje, por exemplo, foi uma rodada que tinha muito time de baixo podendo pontuar. Vitória não pontuou, o Fluminense não pontuou, Criciúma não pontuou, aí o Juventude pontuou. Cuiabá não pontuou, Bragantino fez 1 ponto contra o Lanterna e o Cap não pontuou. Então, por incrível que pareça, na reta final, os times de baixo não estão fazendo os pontos que eles costumam fazer. Mas vamos ver o Cap. Vitória contra o Atlético Goianiense em casa, padrão. Derrota pro Bahia. Vitória contra o Fluminense, tá, ok. Vitória contra o Bragantino. Pô, mano, vou falar real. A tabela do Cap é muito boa, pô. Tá ligado? É uma tabela boa, pô. Joga 5 jogos. Dos 5 jogos, 3 são em casa. Dos 3 em casa, 3 são contra o time da parte de baixo da tabela. Atlético Goianiense rebaixado, Fluminense e Bragantino. A tabela assim, só o futebol que não. O futebol tá horrível mesmo, mas não ganha do Flu. Pô, mano, eu tenho achado o Fluminense muito ruim fora de casa, viado. O Fluminense perdeu pro Vitória, certo que, pô, achei que foi um erro do juiz ali. Perdeu também pro Juventude fora, né, nessa sequência, tá ligado? Tipo, tem se complicado fora de casa normalmente. Normalmente o Fluminense em jogos que ele poderia pontuar legal, né? Mamou pro Inter, perdeu pro Vitória, ganhou do Flamengo, mas o jogo foi no Rio. Perdeu pro Atlético Goianiense, rebaixado. Perdeu pro Juventude, moleque. Olha o Fluminense fora de casa. Muito louco, né? Muito louco. Tá, mas aí vamos ver. Vitória, a gente já olhou. Juventude, já olhou. Fluminense. O que a gente fez com o Fluminense? Empate contra o Fortaleza, suave. Vitória contra o Criciúma. Derrota contra o Cap. Vitória contra o Cuiabá e derrota contra o Palmeiras. 44 pontos. Flu e Criciúma é a final do Flu. Pô, viado, irmão, eu vou te falar. É porque, pô, se o Fluminense perder pro Criciúma, quem cai é ele. Olha a loucura. Se o Fluminense nessa simulação perder pro Criciúma, quem cai é ele. Mas eu não acho que vai perder. No máximo, o Criciúma arranca um empate. Vitória do Fluminense, né, família? Vitória do Fluminense. O Codere tava certo, né? Final antecipada, total e absoluta. Final de campeonato antecipada. Não tem pra onde correr. Se esse gol aqui for anulado, bumba! Pô, Bolazinho, eu nunca te pedi nada, viado. Mano, dá até vontade de chorar, viado. Eu fico emocionado quando eu paro pra pensar na possibilidade. Eu nunca te pedi p nenhuma, viado.